A minha amiga do intercâmbio tá vindo me visitar no Brasil. Eu tô me arrumando pra ir fazer a unha e enquanto eu me arrumo eu vou contar um pouco do meu, não do meu intercâmbio, né, de como a gente se conheceu e por que ela tá vindo pro Brasil me visitar. Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio pra África do Sul em 2019, que é quando eu tinha de 15 pra 16 anos, e eu fiquei morando por 6 meses em Cape Town, na África do Sul. Na época, eu tava no segundo ano do ensino médio e antes de eu ir pro intercâmbio, eu já sabia que eu ia ficar numa casa de família, né? Numa host family. Mas, tipo assim, 5 dias antes de eu embarcar pro intercâmbio pra África do Sul, eu descobri que eu ia dividir a minha host family com uma menina da Alemanha que estaria fazendo o mesmo programa de intercâmbio que eu. O programa de intercâmbio em questão é um intercâmbio de high school que vocês já devem ter visto muita gente fazer para os Estados Unidos, para o Canadá ou para algum país da Europa, tipo Inglaterra, França. Eu fui para a África do Sul, porque eu quis, eu que escolhi e foi uma das melhores decisões que eu tive, porque eu achei que foi um intercâmbio muito fora da caixa. Enfim, a gente chegou na África do Sul, era dia 2 de janeiro de 2019, eu e essa menina da Alemanha, e a gente até então sabia que a gente ia dividir a mesma host family. Mas, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que a gente ia ter que dividir literalmente tudo. A gente dividia a cama, porque a gente dormia numa beliche, ela dormia em cima e eu embaixo. A gente dividia guarda-roupa, a gente dividia quarto, a gente dividia tudo. A gente teve que morar 6 meses, tipo, literalmente juntas num quadrado, né? Porque a gente tinha que dividir tudo. Óbvio que no início eu fiquei um pouco receosa com essa ideia de ter que dividir tudo, porque assim, tu já tá longe da tua família, tu já tá longe de todo mundo, tu não tem um espaço teu, é muito complicado. Mas o que no início era um receio, no final se tornou a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque a gente literalmente se tornou irmãs, porque a gente convivia 24 horas do tempo junto. Pra não dizer que a gente, pra não falar 24 horas do tempo junto, o tempo da escola, a gente ficava separadas porque a gente foi colocada em escolas diferentes. Então ela ia pra uma escola, né, de manhã cedo e eu ia pra outra. Mas a partir do momento que a gente voltava da escola, era literalmente tudo junto. Se a gente ia sair final de semana, era juntas. Se a gente ia almoçar, era juntas. Se a gente ia pra praia, era juntas. Se a gente. Tudo era juntas. Tudo, 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 tudo. Se a gente ia fazer alguma coisa com a agência de intercâmbio, que a gente saía uma vez por mês com a agência, a gente também ia juntas, porque não tinha como a gente se separar. E assim, eu nunca falei do meu intercâmbio aqui no TikTok, mas eu posso gravar, porque assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, mas com certeza uma das mais desafiadoras, né? Porque não é fácil você se acostumar com outra cultura, com outras pessoas, e ainda mais era muito diferente, tipo assim, muito diferente. E a gente sofreu muito. Vocês entenderam o sofrimento, né? Não era um sofrimento que eu estava passando fome, que eu estava apanhando, que eu estava sofrendo nesse sentido. Era um sofrimento meio psicológico. Eu tava quase desenvolvendo uma depressão, foi bem complicado. Mas depois tudo ficou bom, né? Tudo ficou de boa. Mas assim, eu e ela, a gente, até as coisas que irritavam dentro de casa, porque tu tem que conviver com outra família. Até isso, a gente era igual. Tipo, a gente se incomodava com as mesmas coisas, a gente tinha as mesmas reclamações, a gente dava risada das mesmas coisas. O que a gente achava estranho, o que eu achava estranho, ela também achava estranho. Então, no fim, a gente se tornou literalmente irmãs. Aí, quando a gente acabou o intercâmbio, era em junho, eu voltei pro Brasil uma semana antes que ela. Tipo, a passagem dela era uma semana depois pra ela voltar pra Alemanha. E aí, ela me mandou uma mensagem, tipo, uma foto chorando, porque ela não aguentava mais ficar lá sem mim, e uma semana, né? E que eu me tornei uma das pessoas mais importantes da vida dela num curto período de tempo, né? Porque, tipo, em 6 meses a gente se tornou, tipo, tudo uma pra outra. Enfim, aí eu voltei pro Brasil, ela voltou pra Alemanha, a gente nunca perdeu contato, a gente sempre conversa, tipo, não direto, assim, mas uma vez por mês, assim, a gente sempre conversava. E ela me chamou, tipo, em março, falando, viu, eu tô pensando em ir pro Brasil e tô pensando em ir te visitar. Ela vai vir fazer um intercâmbio no Brasil, mas é um intercâmbio pela faculdade, em São Paulo. E eu moro no interior de Santa Catarina, né? Bem no oeste de Santa Catarina. E aí, ela simplesmente falou, eu posso ir te visitar? Eu falei, óbvio, você não é que você pode, você tem que vir me visitar. Faz 5 anos que a gente não se vê. E aí, sábado, hoje é quarta-feira, sábado, ela está chegando aqui. O nome dela é Carlota, ela tem a mesma idade que eu, então 21 anos. Ela vai vir fazer agora pro Brasil um intercâmbio em São Paulo, porque é um intercâmbio pela faculdade que ela tá fazendo. E aí ela vai, antes de ir pra esse intercâmbio, ela vai vir uns dias antes e vai vir aqui me visitar. Ela fala 3 línguas, ela fala inglês, alemão e espanhol. E ela fala espanhol porque ela é da Alemanha, ela nasceu na Alemanha, mas grande parte da vida dela, ela morou em Madrid.
então ela fala, tipo, espanhol fluentemente. E assim, quando eu digo que a gente fazia muita coisa juntas no intercâmbio, é porque assim, a gente foi com uma empresa de intercâmbio, eu fui com uma empresa do Brasil, ela foi com uma empresa da Alemanha, e essa mesma empresa foi a que recepcionou nós lá na África do Sul, né? E foi vários intercambistas do mundo pra África do Sul nesse mesmo tempo, e uma vez por mês a gente saía com a agência. Só que a gente era meio que uma pessoa só. Porque, por exemplo,